Então, assim, a gente já detalhou muito aqui esse assunto, mas só para levantar de novo, né, essa bola do exercício físico e com relação ao emagrecimento, né? Por que PGC-1-alfa pode ser utilizado, assim, para induzir emagrecimento? Assim, é um pouco complexo a gente começar a falar de PGC-1-alfa necessária ou pode ser utilizada para gerar emagrecimento, mas nós temos que pensar ela como uma molécula que as nossas células utilizam num processo que acaba sendo importante num processo de emagrecimento. Isso. Gerar alguma forma de, por exemplo, gerar algum tipo de droga, por exemplo, que vai ativar a PGC-1-alfa, isso é uma mina de ouro. Nosso laboratório tem tentado fazer, algum laboratório de Boston tem tentado fazer também. Então, naquele conceito quase de pílula do exercício físico. Mas a gente já conhece o exercício como uma forma muito potente de induzir PGC-1-alfa. Inclusive, dos trabalhos lá iniciais, lá em 2002, se não me engano, foi publicado um artigo que mostrou animais que superexpressam PGC-1-alfa, aquela clássica que aumenta, a variante clássica que aumenta o número de mitocôndrias, no músculo esquelético de camundongos. Então, são animais geneticamente modificados, então foi feita uma engenharia genética para que eles tenham muita PGC-1-alfa no músculo esquelético. E é muito interessante o que acontece com esse animal. O fenótipo desse animal é quase que de um maratonista. Então, se você põe esse animal, por exemplo, que tem muita PGC-1-alfa numa esteira rolante, que a gente faz experimentos muito no laboratório, a gente põe o animal para correr numa esteira, ele corre quase o dobro de um animal normal. Então, simplesmente pelo fato dele ter muita PGC-1-alfa no músculo esquelético, ele corre mais. E esse animal também, ele tem menos gordura, porque ele tem mais mitocôndria que está consumindo esse substrato energético, certo? E também, lógico, eu acho que vai falar de outros tecidos também, como o tecido adiposo marrom, né, que também tem importância ali para o processo de emagrecimento. Eu estou compartilhando aí a figura, do que tu acabou de falar, né? Comparando o animal wild type, que é um animal sem nenhuma alteração, e o animal transgênico. Mostrando isso que o Paulo acabou de falar, né? O animal transgênico, ele tem quase não tem gordura e uma musculatura bem avermelhada, né? Exatamente. Então, é muito interessante, assim, tu olhar como uma única molécula está com uma maior quantidade no músculo esquelético do animal, gera uma característica, você pode olhar na figura ali, que os músculos deles são muito mais vermelhos. Os músculos são muito mais vermelhos porque tem mais fibras oxidativas, que tem mais mitocôndria, mais mioglobina, certo? Mais citocromo C, que eu falei lá também da tecido adiposo marrom. E isso dá essa característica mais avermelhada dos músculos, porque eles têm muita mitocôndria. Então esse animal nunca se exercitou, ele nunca fez exercício na vida, mas ele se comporta em diversos aspectos metabólicos como se fosse um animal treinado. Certo? Então, pensa que a gente põe ele numa esteira rolante, ele vai correr o dobro do animal controle, né? Um animal selvagem, que a gente chama. Então, é um aspecto muito interessante. E hoje em dia, essa molécula, esses animais ainda, eles são muito utilizados como ferramenta para descoberta de outras moléculas. Eu vou falar um pouco aqui, eu sei que o Robson gosta muito da erisina aqui também, e o nosso laboratório, puxar um pouco de sardinha para o nosso laboratório, que nós descobrimos um dos fatores, também uma miocina, chamada nerturina, que também é liberada pelo músculo esquelético via PGC-1-alfa. Então, esse animal ajudou a descobrir, esse animal que o André está mostrando ali, se tornou uma ferramenta metodológica na ciência para a descoberta de outras moléculas, como, por exemplo, exercinas ou miocinas, né? Então, a irisina, por exemplo, é uma proteína que é expressa via PGC-1-alfa. Então, quando você tem muita PGC-1-alfa, o PGC-1-alfa aumenta a expressão de FNDC5, que é o precursor, né? E esse precursor vai gerar uma proteína crivada que vai cair na circulação, vai lá para o tecido adiposo marrom, e vai gerar o que a gente chama de efeito browning, né? Efeito tornar a gordura mais branca, mais marrom. E isso é um dos hormônios que aí tem bastante
saiu lá do laboratório do professor Bruce Stigman também, mas o nosso laboratório aqui, nós também temos a nossa própria miocina, que é a nurturing. A nurturing, o que ela faz? Ela a expressão dela é aumentada com o exercício físico via PGC1-alfa, e ela comunica com o próprio músculo esquelético, aumentando ali, ajudando na metabolização de substratos energéticos, mas ela também sinaliza para junções neuromusculares. Então ela vai manter vai auxiliar esse acoplamento das da junção neuromuscular com o músculo esquelético ali, mudando o perfil o perfil fisiológico ali desses motoneurônios, um motoneurônio mais de característica mais lenta, que é o que normalmente acaba acontecendo por exemplo, em treinamento físico, por exemplo. E isso tem um papel muito importante em diversas outras doenças, como, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, onde esse tipo de fibra acaba sendo denervado. Esse tipo de motoneurônio pode ser denervado, e a nurturing pode ter um papel importante no tratamento de esclerose lateral amiotrófica, por exemplo. Então, o exercício físico liberando isso, o exercício físico liberando moléculas que vão se comunicar com os motoneurônios. Então, esse crosstalk, essa conversa entre o músculo esquelético e diversos outros tecidos é muito interessante. A PGC1-alfa é um fator primordial para poder tentar entender essa resposta biológica de comunicação, né?